tombar, está tombando, está quase, está caindo, está lá, assim. Então são essas coisas assim que, por exemplo, a gente está dentro da universidade, né? E você fica muito ali, né? Fazendo as coisas dali e tentando continuar com o que a gente já tem, entendeu? Para não perder o que tem. E é difícil isso, né? Imagine você sair dali para fazer alguma coisa. É interessante pontuar essa questão. Aqui no Rio de Janeiro também não é muito diferente. A gente tem vários espaços que foram tombados, literalmente estão sendo tombados mesmo, estão desabando, estão abandonados. Não é muito diferente. Só o que é de se estranhar é que há o controle social. Digamos assim, tem o Ministério Público, tem a sociedade civil organizada e ninguém se manifestar. É muito estranho essa situação. E aí, nesse sentido. E aí, dialogando o trabalho da literatura de cordel, aqui no Museu do Folclore, aqui no Catete, próximo de onde nós estamos, tem um espaço dedicado a essa questão da cultura popular. E é muito interessante o trabalho que é feito lá, que eles disponibilizam materiais para que professores, educadores possam retirar esse material, levar para as suas escolas, trabalhar com as crianças. É muito interessante. Me fez lembrar, porque eu fiz uma visita lá há pouco tempo, e aí eu tive contato com a questão da literatura de cordel lá. E aí eu quero parabenizar também a todos, mas em especial essa questão da literatura de cordel, porque é algo muito ainda discriminado, digamos assim, ainda é muito pouco bem visto pela sociedade como um todo. Né? Por ser uma cultura popular, nordestina, do povo, e aí não tem a relevância, o reconhecimento que deveria ter. Tá? Fica essa observação. Obrigado. Aproveitando, pedir para você recitar então um pouquinho do cordel que você ficou de fazer para poder encerrar, né? Eu vou apresentar para vocês o primeiro deles. É um pouquinho longo, viu aí? E eu gostaria principalmente a segunda parte é mais uma, digamos, uma homenagem para o pessoal da biblioteconomia, como um todo, da ciência da informação. Então, a primeira deixa eu ler para não perder tempo, né? Eu vou falar demais. Então, ética na filosofia e no trabalho. E começa, claro, com a apresentação. Todo cordel começa com a apresentação e tem um final, ok? Então, ó, cumprimento os meus amigos nessa minha atuação, falando desse trabalho, contando a minha intenção. Eu sou aluna da Grace, mestra na sabedoria, no mestrado aqui da UFSC, curso Biblioteconomia. Não vou negar para vocês, fica difícil rimar, mas não me custa tentar, dia e noite, noite e dia, para abordar o assunto ética na filosofia. E para falar da ética, sem muita enrolação, preciso da companhia de pessoas de ação. Francisca e Janiele, da área profissionais, são as amigas que tenho e me trazem muita paz, pois entendem meio do assunto sem usar demagogia. Mas para discutir o tema, mudo a metodologia e vou misturar as letras com a ética e a filosofia. Como todo bom estudo, preciso fundamentar. Em fontes da sabedoria, vou o assunto buscar. Pegoraro e Pinho dialogam sobre o tema e, bebendo dessa fonte, crio aqui o meu esquema. Ética através da história, sem muita economia. Citam os dois grandes mestres, com muita autonomia. Falam sobre os pensadores e a ética na filosofia. Ao longo de toda a história, a ética se dividiu em 4 doutrinas e pronto, e desta se expandiu. Da ética grega partimos com Sócrates e Platão, vem então Aristóteles dar a sua opinião. E depois dessa se segue a ética medieval, época que a religião passa como um vendaval. A fé e o nome de Deus são usados para o mal. Depois do iluminismo, o povo os olhos abriu. A invenção da imprensa em muito contribuiu. O homem passa a ser o centro do universo, sem perder a sua fé, porém sem ter retrocesso. A ética moderna segue com toda essas mudanças. Na atualidade existe ainda esperança. Na ética contemporânea sobrevive as semelhanças. Os grandes mestres da história foram os nossos precursores. Sobre a ética foi o Sócrates que citou esses valores. Nas praças ou nos estádios, com o povo debatia, falou da necessidade que o homem possuía de voltar à interioridade, de ter dignidade, virtude e integridade com muita sabedoria. Platão, na mais verdade, aos 20 ao mestre ouvia. Maltrapilho e descalço, suas ideias defendia, tornando o homem o assunto da área filosofia. Foi esse seu tema, seu único tema, sobre o qual não escreveu. Foi também por falar muito que o grande mestre morreu. Tentaram sua voz calar, porém isso é morte em vida. Escolheu Sócrates a sorte para ele desconhecida. E mesmo perdendo a vida depois da morte a ele é favorecida.
as questões políticas, ao sábio Sócrates matou, e ao povo de Atenas o crime bárbaro chocou. Dentre estes está Platão, um aluno revoltado que traz na alma a paixão pelo tesouro legado. Ensinamentos políticos serão estes repassados, e o grande mestre vingado vive em sua atuação, tendo o trabalho continuado pelo discípulo Platão. Todo o ideal socrático por Platão é difundido e espalha por toda a vida o conhecimento tido. E segue então o discípulo no cenário grandioso, descrito como profundo e também imaginoso. Ensinamentos políticos para todo cidadão, mas a estratégia é outra, o meio é a educação. Leia a obra Diálogos, vamos, não tenha preguiça e veja a marcha de um soldado lutando pela justiça. De Platão para Aristóteles, parte o ensinamento, para Platão a justiça é da ética o fundamento. Fundamentos do universo, isso desde a tradição. De Homero e Hesíodo traz a fundamentação. A justiça é a deusa que dita todas as leis, com muita argumentação a verdade assim se fez. Esperam de coração que o homem tenha vez. Para Aristóteles, a justiça é quem centraliza a ética. Diz o mesmo da política, e digo de forma poética. Na ética, a Nicoma, com o livro todo dedica. No 5º livro, a justiça, que a todos se aplica. Justiça e obediência da a lei e o seu louvor comandam a nossa existência. Ela é a fonte do vigor. E os julgamentos mais justos serão feitos sem temor. E desse ponto partimos com a opinião de Ilustre para falarmos do assunto, fizemos alguns ajustes. Da dissertação do Pínio trazemos bem resumido o que da ética é falado, o assunto é garantido. Escute bem o que digo com toda sua atenção, para não perder seu direito, não ande na contramão. Na ética, o justo é o perfeito, o mal nunca tem razão. No capítulo 3 do Pínio é feita a definição do que significa ética na sua concepção. É a parte da filosofia que nos leva a refletir, estudando os preceitos para o outro não ferir, e sem excluir ninguém, luta pela liberdade, almeja fazer o bem a toda a sociedade. Homem autônomo de ideias e de atos é a verdade. Deve haver sempre um acordo de mútua aceitação, se é vontade de todos, tem um princípio em ação. Princípio da universalização moral, esse ao povo condiz, há também a equidade, povo ético é mais feliz. A norma é um consenso sobre o tema que aborda, se houver sempre o bom senso, a sociedade acorda. E assim nasce a ética, sempre do centro para a borda. Centro da sociedade, da opinião geral. Isso é reciprocidade, seja para o bem, não para o mal. A ética é objetiva, parte de uma relação entre duas ou mais pessoas, isso é conscientização. Por isso, amigo, reflita a forma como tem feito. Nada é subjetivo, sua opinião respeito, mas se o assunto é o coletivo, temos o mesmo direito. Há coisas sobre esse assunto que pedem explicação, os dois termos que se seguem geram muita confusão, pois há muitos que confundem a ética com a moral. Cada preceito é distinto, embora pareça igual. Porém, a coisa é bem simples, essa é a minha opinião. A ética é quem reflete da moral qual a função, e a moral estabelece regras de boa atuação. Os pensamentos e princípios que regem a vida moral é preocupação da ética, digo, de modo informal, normas de boa conduta, a moral estabelece. O aprendizado da infância, quando adulto, não se esquece, pois é no seio da família que se cria o cidadão. Nosso caráter é moldado desde a concepção. Aqui deixo o meu recado. Educar é a solução. Essa é a parte de ética na filosofia. Continuamos com a parte ética no trabalho, ok? Ética na filosofia é somente a introdução, e na biblioteconomia mora o X da questão. Não entendo bem do assunto sobre o profissional da área acima citada, mas eu tenho um arsenal. Minhas armas são o vagão, o bailer e o coleiro, um tal Fernandes Molina, Guimarães e outro ser. Com os conselhos desse povo é certeza irá aprender. É justo a profissão que atesta a capacidade de um indivíduo ativo com alguma habilidade, um homem inteligente, cheio de sabedoria, que atua junto ao povo, seja noite ou seja dia. Um ser que faz diferença em sua comunidade, com toda benevolência atua em sua cidade, mudando a consciência de toda a sociedade. A ética profissional na biblioteconomia tem tudo a ver com a praxis ligada à filosofia. E para abordar o tema, peço licença à poesia. A palavra profissão vem do latim professione, com um nome tão bonito não tem quem não impressione. O nome está ligado à prática e à profissão, mas para ser esta aprendida é preciso educação. A citada profissão tem um quê de especial. Na área de atuação exige um código moral.
A ética, sendo um estudo do bem fazer e agir, alavanca os princípios para o homem interagir. A interação social é ligada à profissão e, através desse link, espalha a educação e muda a consciência de toda a população. Existe um código de ética chamado ética moral e este dita as regras da função profissional. A base de cada um parte da filosofia. Por ser, de fato, importante, evita demagogia. Cada código de conduta ligado a uma profissão tem base consolidada em regras de educação. E tudo isso depende de muita reflexão. É certo que, em algum momento, no início ou no final, o profissional necessite dos seus valores morais. No caso dos profissionais da área da informação, existem 5 compromissos envolvendo a atuação. O usuário é colocado sempre em primeiro lugar, é ele quem necessita a informação consultar e você é o responsável do processo mediar. A organização é o próximo a ser citado, segue-se a informação, isso é fato confirmado. A profissão é o próximo que vem na lista final e, em seguida, a ele sucede o profissional. Esse atua, na verdade, com o papel principal, é quem faz girar a roda da área informacional. 5 compromissos citados, mas preciso esclarecer que esses se ligam a outro para a ética favorecer. Novos mercados abertos nos campos profissionais, que devem ser divulgados por experts e outros mais, que gerem novos produtos, busquem qualificação dos novos conhecimentos, é a nova geração, que interage e penetra por meio da informação. Parâmetro técnico-científico deverá ser respeitado, interação social será fato confirmado. Se seguir todo o preceito da ética e da moral, o resultado obtido será um fato normal. Terá a confiabilidade da informação recebida, de uma fonte segura será essa adquirida, e o reconhecimento vem de forma garantida. Amigo bibliotecário, escute o que vou dizer. Pense sempre em seu cliente em tudo o que for fazer. Contribua com as mudanças que precisam acontecer. Procure sempre entender o papel da profissão, do profissional que atua na área da informação. Haja dentro dos critérios que pede a atuação. Compreenda os direitos do usuário em geral, use o conhecimento dos valores e da moral. A liberdade da imprensa há muito foi conquistada, não conduza a profissão por uma via errada. Não haja feito a igreja na época da Inquisição. Lembre-se que o certo e o errado é questão de opinião, deixe de lado as críticas. Não censure a informação. Tenha em mente o respeito e a autonomia moral. Quem busca pela justiça trata ao outro igual, pois o bom profissional é digno de confiança. Dar acesso à informação demonstra ter liderança. É sempre justo e garante do usuário o bem-estar, mesmo que da informação venha a caso discordar, pois se é certo ou errado, não deve você julgar. Lembre-se que a sociedade tem algumas exigências que a trate com igualdade, respeito e transparência. Haja sempre com justiça, seja honesto e responsável. Nunca deixe o preconceito ser um fato irrevogável. Abnegação e altruísmo, decoro e fidelidade, coerência e eloquência, e um tanto de bondade, sempre neutro e disposto a trabalhar com a verdade. Não dê sustentabilidade à imperfeição social, é sempre pela raiz que deve cortar o mal. Tomando essa atitude, valoriza a profissão. Dessa forma, o sacrifício não terá sido em vão. Chegada, então, a vez de vir o reconhecimento da ciência o ingrediente que age como fermento, a sua luta, enfim, chegará ao pegamento. Para falar da temática e podermos discutir, estudei bastante duro para poder resumir. Ética na filosofia e no trabalho, falei em formas diversas, que não foi fácil nem simples, isso eu digo e confesso. Refleti sobre a questão e a ética fui fiel, pois a minha opinião escrita nesse papel, procurei seguir o tema, isso atesta o cordel. Me despeço dedicando o cordel com emoção às sábias mestras que tive nessa minha atuação, a Grace, a Arilúcia e Jonatas, de todo o meu coração. A família e colegas também quero dedicar. Da obra espero que goste desse humilde exemplar. Em meu coração para sempre você todos vão estar. Mas não direi um adeus, só até logo, até já. Certo? Tá ok. Quero agradecer a todos pela presença e parabenizar mais uma vez os apresentadores. Esse cordel aqui eu coloquei no final do trabalho que fizemos aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com
com a nossa Agenda 2030, né? E as meninas também, todos os outros que a gente fez, as meninas pediram para trazer aqui para o Redarte. E a gente já deu a nossa, né? A nossa, assim, como é que chama? No nomezinho que tem, a permissão, a nossa permissão para colocar no... autorizou para ser divulgado. Se alguém que tiver interesse, pode pegar depois. Eu não sei onde é que as meninas colocam. Já passamos. Então, agradecemos a Andréia Barbosa pelo desenvolvimento desse debate agora à tarde e a todos os autores que compartilharam esses trabalhos conosco. E chegamos ao fim do nosso primeiro dia do 6º Seminário de Informação e Arte. Lembro que a hashtag oficial do evento é hashtag 6 Seminário Redarte. Compartilhem suas fotos com essa hashtag. Curtam a página da Redarte RJ para informações e fotos. Agradecemos a presença de todos, esperamos tê-los novamente aqui amanhã às 8h30 da manhã para o nosso segundo e último dia de evento, que contará também com uma excelente programação. Mais algum recado? Posso falar? Claro, por favor, vem.